Um líder capaz de ser humilde, de querer potencializar o melhor dos outros, me parece que é um legado o suficientemente bom. Moisés talvez nos ensine, entre tantas e tantas outras lições, por ser visto e por ser de fato um homem humilde, que a maneira como nós lidamos com Deus, ela irá reverberar na maneira como nós lidamos com as pessoas. Eu gostaria apenas de deixar minha impressão pessoal sobre Moisés como um homem condenado a liderar um povo e nunca ser amado por esse povo, esmagado entre o peso de Deus e o peso do povo. Bem-vindo ao Estado da Arte. Olá, a vida pode ser dura. Imagine que você é um órfão adotado pelos opressores de seu povo, perseguido pelos poderosos, refugiado entre seminômades. Você tem um temperamento instável, ora colérico ao ponto da selvageria, ora hesitante ao ponto da covardia, e sim, tem a língua presa. Já velho, você é forçado a contragosto a retornar e conduzir por um caminho árido um povo que vê você e sua família como estrangeiros e está sempre se rebelando, rumo a uma terra na qual será proibido de pôr os pés. O que é você senão uma pecinha insignificante na engrenagem do mundo, uma gota no imenso rio da história? E, no entanto, como disse um historiador, Moisés ilustra o fato que grandes historiadores sempre reconheceram de que a humanidade não progride invariavelmente por passos imperceptíveis, mas às vezes dá um salto gigante, frequentemente sob a propulsão dinâmica de uma personalidade solitária e extraordinária. Seu monoteísmo ético desencadeou o processo pelo qual toda a visão de mundo da antiguidade foi destruída. Moisés não foi um dos muitos heróis e reis do mundo antigo, muito menos um semideus ou deus. Ele foi menos do que tudo isso, mas, em certo sentido, foi mais. Assim como foi mais e menos que um profeta, um legislador, um libertador, um fundador espiritual. Há algo de profeta em Moisés, mas aquele que consumou a aliança entre Deus e seu povo não foi só mais um dos infindáveis mensageiros dessa aliança. Há algo de legislador, mas não como um mero codificador de regras e regulamentos, e sim como um enunciador de leis eternas. Há algo de historiador naquele que não escreveu a Torá, mas contou histórias consagradas nela e mudou a história da humanidade. Ele foi um libertador, não como um Garibaldi israelita, mas como alguém que libertou seu povo da submissão ao faraó para submetê-lo a Yahvé. Foi um fundador espiritual, mas não fundou uma religião. Só liderou um povo que é minúsculo até hoje, e ao fazê-lo lançou os fundamentos das duas religiões mais populares de todos os tempos. Abraão foi o pai do povo judeu, mas Moisés foi seu criador. A história do Gênesis é a do nascimento de uma família. A história do Êxodo, a do nascimento de uma nação. Na primeira, Deus reserva para si o sangue de um povo, na segunda, sopra através desse povo seu espírito no mundo. Hoje, não só os judeus, mas cristãos e muçulmanos adoram o Deus revelado por Moisés. Para quase 60% da população mundial, sua lei é sagrada e, com exceção do Extremo Oriente, sua fé é predominante em todas as regiões do planeta. Para explorar a saga de Moisés, convidamos Carlos Augusto Vailate, professor da Faculdade Evangélica de São Paulo e autor de As 10 Pragas e a Abertura do Mar, Rubens Steinschein, reitor da Academia Judaica da Congregação Israelita de São Paulo, e Susana Schwartz, diretora do Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo. Carlos Vailate, você pode falar sobre a época em que Moisés nasceu e as condições do povo hebreu naquela época? Então, quando nós falamos sobre o momento histórico em que Moisés viveu, há divergência entre os estudiosos sobre o momento em que ele teria vivido. Alguns o situam no contexto ali do reinado de Ramsés II, no contexto do 13º século a.C., outros durante o reinado de Merneptah ou Meremptah, também no 13º século a.C., outros no contexto do reinado de Sete I, também no 13º século, e por fim outros no reinado da rainha faraó Hatshepsut, no contexto do século XV. Então, a depender do posicionamento que você situar, nós estaremos, via de regra, situando Moisés entre os séculos XV ou XIII a.C. Quanto aos hebreus em si, nesse período,
nós vemos que o texto bíblico irá citar que a quantidade de hebreus que saem desde o livro de Êxodo, do finalzinho de Êxodo, aliás, de Gênesis, melhor dizendo, né, até o início de Êxodo, são cerca de 70 almas, as quais depois irão se transformar em 600 mil pessoas e que resultarão mais adiante ainda em Êxodo em cerca de, se você contabilizar mulheres, crianças e outros, cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Rubem, você pode falar um pouco sobre a personalidade de Moisés, como ela emerge ali dos textos que a gente conhece, sobre o caráter, sobre dons, eventualmente defeitos dessa figura? Moisés é visto e descrito como uma pessoa, como muito bem você falou no começo, é um profeta, mas não é, e assim por diante, um mestre, mas não é, um fundador, mas não é, e assim por diante. Ele é acima de todo humano. Nós vemos ele com dúvidas, quando vai ser enviado, ele pergunta quem sou eu para ir. Vemos ele colérico por momentos, e é o próprio Deus que tem que acalmar ele. Vemos ele humilde, né? Quando Josué, por exemplo, diz que tem que aniquilar a todos os que vão concorrer com a posição dele, Moisés diz exatamente o contrário. A minha caneia está ali, você zela de mim, tomara que todos fossem profetas, e que Deus pudesse viajar entre eles. A leitura judaica diz que ele era o mais humilde dos seres que estavam aí. É, por momentos, intransigente, ainda mais do que Deus. Ele quebra as tábuas e Deus diz que isso foi um erro, né? E tem momentos nos quais ele é quem acalma Deus e pede o perdão em nome do povo inteiro. A leitura judaica diz também que Moisés, nos últimos dias, se dirige individualmente a cada tenda. Ele fala com todos durante todo o livro do Deuteronômio, e no último momento diz, Vayelech Moshe, e foi Moisés, e onde foi? A tradição judaica diz, foi se despedir de cada um. Ele conhecia, assim quer ler o judaísmo, a personalidade de Moisés, conhecia a individualidade de cada membro do povo, e por isso era seu líder. Não porque via neles uma massa uniforme, e sim porque desenvolvia a unicidade de cada um. Diga, Susana Schwartz. Marcelo, colocar também nisso que a ambiguidade de Moisés está em seu próprio nome, Moshe, que não é um nome hebreu, não é um nome israelita, é um nome comum no Egito, que quer dizer filho, e que os faraós têm esse nome, Ar-Mose, Tut-Mose. Então, essa ambiguidade de Moisés, ele é israelita, ele é egípcio, ele é filho de uma princesa, ele é pastor do gado do seu sogro, isso permeia o tempo todo esse texto, as várias camadas do texto. A multiplicidade de identidades de Moisés, acrescentando o detalhe de que o texto hebraico explica que Moisés significa salvo da água, Minamai Meshitivo. Essa multiplicidade de identidades de Moisés se vê também no momento no qual ele descobre que ele é hebreu, porque ele cresce entre egípcios, mas ele se assume como hebreu. Segundo o texto, não se sabe como nem quando. Segundo a leitura judaica do texto, é no momento no qual o texto, pela primeira vez, relaciona ele com eles como irmãos. Como sabe ele que eles são irmãos? E o texto continua dizendo, e viu no sofrimento deles. Ou seja, que ele assume o sofrimento deles como se fosse próprio. E então os torna seus irmãos. E então se torna irmão deles, e então se assume como hebreu. Ou seja, a empatia lhe dá a ele a resolução das múltiplas identidades. Certo, a história é de que ele cresce, então, na aristocracia egípcia, e em algum momento vê um oficial, um guarda egípcio agredindo um hebreu, mata esse guarda, e, resumindo, ele foge, se refugia entre esse povo,
vira um pastor, se casa, e tem essa experiência no Monte Sinai. Será que vocês podem falar um pouco sobre essa epifania? Essa epifania, ou manifestação, ou aparecimento, digamos, por exemplo, de Deus no Monte Sinai, ela pode ser percebida em vários capítulos do livro de Êxodo. No capítulo 19, Deus chama Moisés no Monte Sinai e se manifesta através de uma nuvem, de trovões, relâmpagos, fogo e também através do som do shofar. E depois de toda essa teofania, Deus concede, então, em Êxodo 20, os assim chamados 10 mandamentos, que são leis que visam nortear o povo de Israel, tanto nas suas relações, eu diria que verticais, isto é, nas relações entre os israelitas e Deus, bem como em suas relações horizontais, ou seja, nas relações entre os próprios israelitas. Diante desses eventos sobrenaturais ou teofanias, eu diria que nós podemos dizer aqui que Moisés experimenta e concebe Deus de algumas formas. Primeira, como um ser transcendente. Essa epifania ela destaca a separação entre Deus e, por exemplo, o mundo humano. Em segundo lugar, Deus é um ser que se revela. A epifania do Sinai nos ensina que é Deus quem toma a iniciativa de se revelar a Moisés e a Israel, ou seja, é Deus quem desce condescendentemente, de forma acomodatícia, a fim de que Moisés possa, digamos, subir até ele. Não é Israel quem toma a iniciativa de descobrir Deus. Em terceiro lugar, Deus se mostra um ser santo. A santidade do Monte Sinai enfatiza a pureza e a perfeição de Deus. Em quarto lugar, o Senhor também aparece ali, Yahvé também aparece como um ser pessoal. Essa revelação direta a Moisés e ao povo sugere uma relação pessoal com Deus. E por fim, em quinto e último lugar, Deus parece que pode ser percebido ali como um ser justo. Os 10 mandamentos, além das leis casuísticas, digamos, estabelecem ali um padrão de moralidade e de justiça que Deus ordena que Israel coloque em prática. Em um momento em Êxodo, no momento final, Deus revela o seu desejo de imanência, porque ele diz, eu tirei os israelitas do Egito para habitar em seu meio. Ou seja, é incrível isso. Quer dizer, eu não tirei os israelitas do Egito para levá-los à terra que eu prometi em juramento, etc. Eu tirei eles do Egito porque eu quero ter essa imanência e eu quero habitar nesta terra a qual eu os estou levando. É interessante, primeiro o gancho da Susana, o fato de que ele não tira eles do Egito para que eles o sirvam, ou tira para morar entre eles, para ter uma relação. Aí vai vir todas as filosofias dialogistas, de diálogo. E a segunda questão, eu queria trazer um pouquinho de tensão à boa descrição do Carlos, porque eu não tenho certeza, Carlos, de que isso é somente uma questão de cima para baixo. Porque tudo começa quando Moisés resolve ver a sarça. A sarça está lá. E Moisés é quem toma a decisão de ver, como, enfim, se diz que Abraão decidiu escutar o chamado. E é verdade que Deus desce, mas desce até o monte. Se Moisés não subir, não vai acontecer. Então, existem aí diálogos. Eu acrescentaria também a ideia de que essa justiça também é algo dinâmico. Né? Também Abraão discute com Deus, também Jó discute com Deus, e também Moisés. Tem momentos que Deus acalma Moisés, e tem momentos que Moisés acalma Deus, para continuar com a missão. E nisso, Rubem, está aquela questão que é central de face a face. Face a face quer dizer que a experiência religiosa é uma experiência de intimidade, porque está aí o verbo hebraico conhecer, que é estabelecer um vínculo relacional de intimidade.
Verdade. Agora, pegando só uma ideia que vocês colocaram aqui, de que Deus leva a essa terra prometida para poder habitar no meio desse povo. Eu estou entendendo que ele não podia habitar no Egito, né? Por quê? Porque essa civilização egípcia era tão intolerável para esse povo hebreu a ponto de levar a essa rebelião, a ponto de levar a uma intervenção massiva de Deus, que tem que, de alguma maneira, humilhar esse faraó, humilhar os seus deuses, seus sacerdotes. Talvez 2 itens principais, entre outros, mereceriam aqui, ou merecem o nosso destaque. O primeiro deles, que é bem evidente ao longo do livro de Êxodo, é a servidão opressora que está presente no texto. Os hebreus, eles foram reduzidos à servidão, sofrendo condições desumanas de trabalho forçado. Outro elemento envolve a idolatria. Nós sabemos que a religião egípcia, baseada sobretudo num contexto de uma perspectiva politeísta, era vista como idólatra, né, pelos hebreus, que adoravam um Deus único. E, segundo alguns estudiosos, o Egito ele adorava, na época de Moisés, entre 80 a 500 divindades. Então, toda essa questão, toda essa perspectiva idolátrica, ou seja, o Nilo, ele era uma divindade, os insetos eram divindades, os animais eram vistos como divinos, né? Eu acrescentaria o fato de que dentro da idolatria e da escravidão estava também a deificação do faraó. E isso também, para muitos estudiosos e leitores, é algo que era inadmissível. Tornar Deus um ser humano. E daí que o segundo mandamento diretamente vai falar sobre a restrição de não deificar. O que é visto por algumas teologias também como uma forma de escravidão. Quando você torna Deus qualquer coisa, seja o dinheiro, seja um astro de futebol ou da música, ou um amigo, então você começa a se sentir nada diante daquilo que é tudo. E essa é a chave da autolimitação, do autoaprisionamento. Ok, vamos avançar a história e ir para o deserto, porque a história que o ouvinte conhece, Deus manda uma série de pragas devastadoras sobre o Egito, o faraó finalmente se rende, libera esse povo, eles atravessam o Mar Vermelho, o faraó volta atrás, tenta persegui-los, mas é engolfado pelo Mar Vermelho, né, no Mar Vermelho. E aí o povo vai passar 40 anos no deserto e ali vai se haver uma espécie de experiência, né, até constitucional. Moisés entrega as leis, os 10 mandamentos, e você tem toda como se fosse uma preparação até a chegada a Canaã, até a chegada à Terra Prometida, né? O que há de original nessas leis mosaicas? O que vocês veem de novo em relação ao que já havia, por exemplo, na Mesopotâmia ou no próprio Egito? Os 10 mandamentos, eles vão estabelecer princípios fundamentais para o relacionamento entre os seres humanos e Deus, evidentemente, e também entre eles próprios. E algumas determinações ou estipulações importantes, por exemplo, são as seguintes. No relacionamento com Deus, salta-nos aos olhos o elemento do monoteísmo, né? Então, esse conceito de adorar apenas um único Deus, que será reverberado posteriormente em Devarim, né, em Deuteronômio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, ele é único, né? Esse elemento monoteísta, ele é, sem dúvida alguma, um elemento novo, em que pesem outras discussões que vão aventar a possibilidade de Akhenaton, né, um dos faraós egípcios, ser o primeiro a idealizar um conceito de um culto, de uma religião monoteísta e tal, mas no Decálogo salta-nos aos olhos esse monoteísmo, ou seja, é ordenado que adore um único Deus, mesmo porque existe um só na concepção ali hebreia.
A proibição, portanto, da idolatria, não devem ser feitos ídolos ou imagens de Deus, e a proibição, por exemplo, contra o uso do nome de Deus em vão, além de um elemento extremamente importante, dos mais importantes para o judaísmo, que envolve também o descanso sabático, ou seja, guardar o sábado como dia de descanso. Então, estes seriam, eu diria que, alguns elementos um tanto quanto novos, em que pese uma ou outra especificidade razoavelmente semelhante possa ser vista em contextos mesopotâmicos, sumérios, hititas e outros. Eu vejo de extremamente original a questão de haver uma relação contratual entre Deus e o povo, e porque Deus habita com esse povo deve refletir a santidade do próprio Deus, o que é um plano impossível. Em toda a Bíblia nós temos a afirmação do quanto o humano é fonte de imperfeição. Como refletir a santidade de Deus? Através dessa Torá, que é mal traduzido o termo como lei, porque Torá quer dizer ensinamento, ou seja, Deus impõe essa santidade, mas ensina o caminho das pedras. E isso é extremamente único. Também em relação aos códigos mesopotâmicos, apenas o código da Torá elenca a mãe, juntamente com o pai. Honre ao seu pai e à sua mãe. A mãe é um elemento completamente novo, além de, obviamente, já a primeira lei sobre a Páscoa, coloca o fundamento da lei, o ger, o estrangeiro peregrino, terá uma só lei como o cidadão ou o natural. Agora, tanto os israelitas foram gerim, estrangeiros peregrinos no Egito, como os patriarcas. E o que classifica a situação do ger é exatamente a falta de reconhecimento legal e civil e de qualquer direito. E isso é uma revolução em termos sociais, na antiguidade e até hoje. Pegando o gancho do Carlos sobre o Shabat, não é somente um dia de descanso, é um dia de santificação e consagração, por um lado. Ou seja, não basta não fazer trabalhos, tem que tornar o tempo algo especial, algo sagrado. Eu acrescentaria aí que as leis relativas aos estrangeiros são realmente uma revolução, porque o estrangeiro é mandado ser amado, né? Não somente ser respeitado na sua diferença, precisa ser amado. O amor é mandado na Torá somente a 3 objetos do amor: Deus, o próximo e o estrangeiro. Não diz para amar os filhos, não diz para amar os pais, não diz para amar os cônjuges. Então, o estrangeiro tem um status muito, muito especial. E o estrangeiro é definido como aquele que mora dentro de você e, mesmo assim, continua sendo diferente. Na minha humilde opinião, se trata de uma revolução que introduz, pela primeira vez, talvez nas culturas, o pluralismo. Não é a tolerância, é o pluralismo, que é diferente. Não é tolerar o outro, é acreditar que ele, na sua diferença, é igual, mesmo sendo diferente. Finalmente, as leis das dívidas também, a responsabilidade que temos sobre o impacto dos nossos bens. Se eu acendi um fogo e ele queimou teu campo, se eu plantei uma árvore e ela cai em cima de teu território, se meu gado pastou no céu, se eu encontrei algo perdido, qual é a minha responsabilidade no cuidado? Se eu deixei algo com você, qual é a sua responsabilidade e qual é a minha? Se eu paguei por isso, se você arrancou de mim? Enfim, todas essas questões, eu não sei se aparecem no Código de Hammurabi, por exemplo. Há sempre a injunção: lembre-se que foste escravo no Egito e eu, Deus,
tirei com braço forte, etc. Essa memória, esse imperativo da memória impõe, e que sempre é atualizada, impõe que essa experiência de ser escravo no Egito, ela é interiorizada de tal forma que o israelita, não importa quem seja, ele nunca deixa de ser o escravo no Egito. E as leis sociais são ditadas a partir da atualização dessa memória. As leis que impõem o descanso, a lei impõe o descanso aos animais, à própria terra, impõe o direito do órfão, da viúva, do destituído, dos pobres da terra, etc. Todas essas leis têm como base essa ideia singular de alteridade, uma alteridade que não é apenas o outro, é a essência do israelita. Tácito ironizava com isso, dizia: os judeus são um povo de escravos, eles enaltecem o que qualquer povo gostaria de esquecer. Agora, Carlos, podemos explorar um pouco essa ideia de uma aliança e da eleição de um povo, a aliança que é intermediada por Moisés? Deus faz uma aliança com o próprio Moisés e, através dele, uma aliança com o povo, né? Afinal de contas, na concepção mosaica, esse povo é eleito para quê? Bom, segundo as escrituras mosaicas, o povo eleito, ou seja, os hebreus, os judeus, eles foram escolhidos por Deus para cumprir um propósito especial. A eleição de Israel é um tema central da Bíblia hebraica e que também reverbera no Novo Testamento, e ela é apresentada como um ato de amor e de misericórdia divinos. E nós poderíamos aqui, talvez, brevemente citar o propósito da eleição como envolvendo vários objetivos, ou seja, a eleição de Israel, ela possui vários objetivos. Então, Deus escolhe Israel para estabelecer uma relação especial com ele, tornando-se o seu Deus e eles, os israelitas, os hebreus, o seu povo. Além disso, Israel também é escolhido, por exemplo, por Deus, por Yahvé, para ser uma luz para as nações. Israel não é um fim em si mesmo. A escolha de Avram, né, ou Avraham, e de Israel não é um fim em si mesmas, tais escolhas. Mas Israel, antes dele Abraão, Jacó, enfim, os patriarcas, são escolhidos, e sobretudo aqui o povo de Israel, para ser uma luz para as nações e entre as nações, mostrando a glória e a misericórdia de Deus para todo mundo. Um terceiro elemento seria o cumprimento da promessa, quer dizer, a eleição de Israel também está relacionada à promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de que eles seriam povo de Deus e que a terra de Canaã, por exemplo, seria a sua herança, tema este tão importante para a teologia bíblica, a ponto de muitos estudiosos, como, por exemplo, Gerhard von Rad, falar não sobre um Pentateuco, mas sobre um Hexateuco, ou seja, a promessa de terra, iniciada em Gênesis e que vai caminhando ao longo dos demais livros da Torá, de Êxodo até Deuteronômio, ela acaba tendo ali o seu cumprimento, por exemplo, em Canaã. Então, essa eleição, ela é caracterizada, por exemplo, por uma unilateralidade, a eleição é um ato unilateral de Deus, que não depende dos méritos ou ações do povo. Ela é eterna, a eleição de Israel ela é eterna, ela não tem fim ou outras condições nesse aspecto, e acaba sendo exclusiva, quer dizer, a eleição de Israel é exclusiva, não sendo estendida em certo sentido, no texto da Bíblia hebraica, a outras nações ou povos. Eu gostaria de discordar um pouquinho, né? Claro que Carlos trouxe as vozes de vários eruditos e de leituras muito bem fundadas. Porém, o texto bíblico é um texto amplo que foi interpretado de muitas formas, em muitas escolas, por muitos estudiosos. Então, tem interpretações opostas, radicalmente opostas, né? Por exemplo, as que enfatizam o fato de que nós vemos no próprio Êxodo, quando aparece a primeira vez esse conceito de Am Sgulá, pouco antes
da entrega do Decálogo no Monte Sinai, estamos ainda na descrição do drama, na encenação, no Êxodo capítulo 19, e aí Deus condiciona: se vocês forem por meus caminhos, então se tornarão para mim, e as expressões são três, nenhuma delas fala de eleição. Am Segulah, que significa um povo, não sabemos o que significa segular, alguns dizem que é especial, outros dizem que é um povo adaptável, né? Veistagel. E a segunda expressão é Mamlechet Kohanim, um reino de sacerdotes, e um Goi Kadosh, um povo sagrado. Agora, Mamlechet Kohanim, alguns dizem um povo de sacerdotes. Os sacerdotes são os únicos que não têm bens materiais, que não têm terra e que estão ao serviço do povo. Então, talvez não se trata de um povo que está acima de ninguém, que está servindo os demais. E essa ideia de ser uma luz para as nações é parte do serviço, né? Muito mais para frente, por exemplo, o profeta Amós diz que os hebreus são escolhidos, e depois diz que os assírios também são escolhidos, e depois diz que os caldeus também são escolhidos, e cada povo é escolhido para alguma outra coisa, né? Então, o condicionamento levaria a uma autoescolha e a uma escolha mútua. O povo se autoescolhe para aceitar ou não. Essa linguagem aparece também em Abraão, e se vê claramente nos altos e baixos da travessia no deserto, e também na literatura pós-bíblica, toda vez que aparece a destruição de Jerusalém, como o povo é abandonado, o povo é quase destruído justamente. E, em algum momento, o povo faz com que a eleição volte. Então, na minha opinião, a questão da eleição, primeiro, não é tão clara que se trata de uma eleição. Segundo, também não é tão claro que se trata de uma eleição unilateral. Eu só ia dizer, Marcelo, não sei se eu posso só complementar a fala do Rubem, que quando eu disse sobre essa questão da escolha, quando você comenta sobre a questão das condicionantes que envolvem Israel, sem dúvida alguma elas existem, mas, a meu ver, elas envolvem também os elementos relacionados às bênçãos e maldições. E quando eu mencionei o que mencionei, Rubem, eu tinha e tenho em mente, por exemplo, Devarim, né, Deuteronômio 7:7, onde é dito o seguinte: quando dessa escolha de Israel, inicialmente, quando Deus diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, porque vocês eram menos ou menores em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então, essa é a ideia. É evidente que essa escolha, nesse sentido, é unilateral, o que não significa que não exista uma tensão, e aí eu concordo, digamos, com esse segundo aspecto mencionado por você, que envolve as condicionantes que irão resultar em respectivas bênçãos ou maldições, entre tantas outras situações que estão, a meu ver, em tensão no texto da Bíblia hebraica. Tá, agora eles chegam, depois de 40 anos no deserto, à terra de Canaã, e uma série de conquistas. O próprio Moisés não vai ser proibido de entrar por razões relativamente obscuras ali, mas algum tipo de infidelidade, de traição também. Mas será que a gente pode falar sobre essa relação desse povo liderado por Moisés com esse novo povo ali, né, os cananitas, né? Como se deu essas relações entre hebreus e cananitas? Eu queria dizer algumas coisas. Segular, o Ruben falou, se sabe que vem do acádico sikiltum, que quer dizer propriedade peculiar. Então, é um povo que é propriedade de Deus, escolhido para servir a esse Deus. Agora, sobre a morte de Moisés, Arão e Miriam, os três, são condenados junto com a geração que saiu do Egito a morrer no deserto. Há um novo líder que é Yoshua bin Nun, que não é da tribo de Levi, isso é muito importante, ele não é da casta sacerdotal, ele é da tribo de Efraim, da tribo do norte, e ele vai liderar, então,
a entrada do povo na Terra Prometida. Já no Deuteronômio fica muito claro que essa terra, obviamente os israelitas é um grupo minoritário, e a cultura dessa terra é uma cultura politeísta, e que qualquer tipo de aliança, principalmente aliança exogâmica com os habitantes dessa terra, vai acabar com essa identidade recém-formada do povo. Então, é uma situação muito difícil para os israelitas, que têm que entrar numa terra onde há cidades canaanitas, enclaves canaanitas, há também enclaves filisteus. Eles vão habitando na região montanhosa, que está nas margens, e mesmo assim os filisteus fazem incursões nessa região montanhosa. Então, a situação é uma situação de extrema precariedade e de escaramuças. O livro de Josué é considerado um livro esquematizado, essa conquista total, a arqueologia também demonstra que esse não é o caso. O livro de Juízes demonstra como foi gradativa e difícil a adaptação dos israelitas na terra de Canaã nesse primeiro momento, o que vai levá-los a pedir um rei como as outras nações. Eu resumiria o seguinte: os que saíram do Egito são uns, os que entraram em Canaã são outros. Esse é o primeiro princípio. Os que saíram eram a geração de escravos, os que nasceram e não eram aptos para viver em liberdade. Essa é meio a conclusão da travessia no deserto, e por isso morrem todos, incluído Moisés. Essa é uma nova geração que precisará trabalhar, que não terá um só líder e que não terá um Deus fazendo milagres. Vão ter que trabalhar com o suor da frente, como se começasse de novo a saída do paraíso. A segunda questão, eu concordo muito com a Susana, é que existem aí altos e baixos e aproximações e dispersões. Nós vemos que tanto na entrada, ainda na Torá, e também nos primeiros passos de Josué, existem povos que dizem não tem problema nenhum, podem passar por aqui em paz. Existem povos que dizem, não vamos deixar vocês passarem por aqui, e os judeus se assustam deles, e então mudam de caminho. Então, às vezes, a relação é muito ameaçadora. E existem povos que enganam, como o caso de Amalek, que dizem, podem passar, não tem problema nenhum, e depois acabam tentando atacar eles na retaguarda. Ok, eu vou abrir o foco aqui, a gente está chegando no final do nosso encontro, e abrir um foco para mais de 1000 anos de história, entre essa época da chegada a Canaã até, digamos, a época da queda do segundo templo ali sobre os romanos, né? Você tem toda a história que no cristianismo se entende como a história do Antigo Testamento, mas que passa por essas tribos, pelo reino de Davi, pelos profetas, pelo exílio na Babilônia, depois o retorno. Ao longo desse tempo, se vocês puderem passar para o nosso ouvinte uma ideia de como Moisés e a sua experiência, seu ensinamento, foi sendo reinterpretado, né, de como esse povo releu e reinterpretou, né, esse legado de Moisés. Tá, então vamos assim pegar, por exemplo, alguma coisa que envolva o judaísmo do segundo templo, né? Antes de tudo, essa expressão judaísmo do segundo templo, ela vai se referir ao judaísmo do período compreendido ali no sexto século, 535 a.C., quando a reconstrução do templo começa a ocorrer, até o ano 70, quando o templo ele é destruído pelas tropas romanas. Então a tradição
mosaica do período pós-exílico, ela vai desempenhar, na minha perspectiva, um papel fundamental na configuração do judaísmo do Segundo Templo, influenciando, por exemplo, dentre tantas e tantas outras coisas, a reafirmação da autoridade da Torá, a própria restauração do culto ali no templo, que é algo absolutamente importante, sobretudo para um grande contingente de judeus que viveu décadas no exílio babilônico, em outra terra, em outro contexto, com outra religião ou religiões, com paganismo, politeísmo, assim por diante. Há um desenvolvimento também da literatura rabínica, que é absolutamente importante. E aí, indo para o chamado período interbíblico ou intertestamental, claro que incluindo aqui uma perspectiva cristã, né, nós temos também o surgimento dos principais grupos judaicos, por exemplo, de fariseus, saduceus, essênios, que são vistos como emergentes a partir do contexto do 3º século a.C. E aí, temos também nesse período o surgimento de uma expectativa messiânica. E isso, obviamente, vai trazer profundas influências envolvendo também o contexto cristão, né? Porque nesse período, sobretudo pós-exílico, nós vamos ter o surgimento de figuras importantes, como Esdras e Neemias, que são líderes da reconstrução ali do templo, e teremos também o surgimento depois de Hillel e Shammai, as escolas, né, Beit Hillel e Beit Shammai, dos sábios ali do judaísmo, e isso vai ter desdobramentos, interessantemente aqui falando, inclusive para o cristianismo, porque no caso de Hillel, ele foi avô de outro rabino muito conhecido da época, chamado Gamaliel, que, por sua vez, ele foi instrutor do apóstolo Paulo. Deixa eu te colocar uma questão, porque antes da queda do primeiro templo, né, e antes do exílio, por exemplo, se você vê as crônicas, a história do rei Davi, até nos profetas, Moisés é relativamente pouco invocado, né? E depois do exílio você tem toda uma tradição, quer dizer, aconteceu aí uma espécie de eclipse da experiência mosaica e depois ela é resgatada após o exílio da Babilônia, ou o que acontece ali? Digamos da seguinte forma, do seguinte modo, o culto, a forma prática de se relacionar com o divino, sim, sofre algumas mudanças. A primeira vemos justamente nos profetas. Os profetas são os que, especialmente Isaías, mas também Miqueias e Amós, Ezequiel é uma exceção nesse caso, eles dizem que as oferendas que são mandadas na Torá de Moisés, de animais, de vegetais, de farinhas, de aves e demais, não fazem nenhum sentido. O necessário é a teshuvá, o trabalho introspectivo, a espiritualidade, a ética, a empatia, a responsabilização do indivíduo pelo que faz na sociedade e com si próprio. Então, essa pode ser uma das mudanças radicais. E depois as coisas, quando se constrói o segundo templo, o primeiro segundo templo e o segundo templo, ou seja, o templo de Esdras e Neemias e o templo de Herodes, os dois aparentemente retomam as oferendas. Porém, os grandes estudiosos e pesquisadores já mostraram que são muitas as preces, as rezas, os textos que foram escritos como substituto ou como complemento às oferendas. Por outro lado, os próprios talmudistas, e muito depois, os filósofos da Idade Média, Maimônides, talvez o mais destacado, que é uma boa oportunidade de chamar os ouvintes a ouvirem aquele podcast sobre Maimônides, ele diz que não existe um profeta como Moisés, e que o critério para reconhecer um profeta como profeta é como ele se refere a Moisés e à lei de Moisés. Finalmente, um autor que eu recomendaria aqui para ouvintes é Ahad Asher Ginsburg, que escreveu um artigo muito interessante chamado Moisés, justamente. E ele lá sugere a diferença entre o Moisés arqueológico e o Moisés histórico. O Moisés arqueológico é o Moisés da verdade das evidências arqueológicas, que talvez nem existiu. E o Moisés histórico é a figura viva, que mesmo que o arqueológico um dia se prove como
um mito, o histórico, a figura que pervive entre as gerações, continuará viva. Susana, ainda sobre essa recepção do Moisés, do ensinamento mosaico no judaísmo antigo. Há um episódio importante no reinado do rei Josias, no século VII, antes da Era Comum, que numa reforma do templo, o sacerdote Elcias encontra um Sefer Torá, um livro da Torá. E eles levam esse livro, então, para uma profetisa chamada Hulda, e ela atesta a veracidade desse livro. E o rei, então, rasga as roupas porque ele vê que essa Torá não estava sendo observada em Israel, em Judá, no caso, nos termos em que ela está escrita. E então há uma leitura pública da Torá, etc. Esse episódio nos mostra que esse livro que estava sob custódia dos sacerdotes ficou de alguma maneira guardado numa arca no templo. E o rei, então, Josias, empreende uma reforma muito, muito grande de acordo com a lei da Torá. Isso talvez responda de uma maneira concreta à sua pergunta, e que, obviamente, como o Carlos colocou, no exílio, no retorno do exílio da Babilônia, essa comunidade que vem reconstruir Israel e reconstruir o templo, ela tem um trauma muito grande, porque todas as promessas aos patriarcas, todos os prodígios que Deus fez, que Moisés fez, aos olhos de todo Israel, chegou a uma conclusão dramática. Veio o inimigo e conquistou, exilou o povo, destruiu a capital e destruiu o templo onde Deus habita. E se isso é possível, então toda essa lei realmente tem que ser revista e reestudada e reaprendida, que é a grande renovação que ocorre no período do Segundo Templo. Carlos, bem sucintamente, qual era a importância de Moisés para Jesus Cristo e os primeiros cristãos? Moisés, Marcelo, é uma figura de extrema importância para o cristianismo, evidentemente, portanto, para Jesus e para os cristãos. Haja visto o fato de Moisés ser citado 80 vezes no Novo Testamento grego. Só para termos uma ideia, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, Moisés é citado em 12 desses livros, abrangendo, portanto, 45%, ou seja, quase metade dos livros do Novo Testamento. Jesus faz diversas referências a Moisés em seus ensinos. Em Atos 7:22, Lucas cita Moisés dizendo que Moisés foi instruído em todo o conhecimento dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E Hebreus 11 descreve Moisés como um verdadeiro exemplo de fé e de fidelidade a Deus. E para ser bem breve aqui, existe um texto muito emblemático que linka Moisés com o Novo Testamento e, portanto, Jesus e os cristãos, que é Lucas 9:31. Em Lucas 9:31, em vez de Lucas usar o termo grego tradicional para morte, ou seja, thanatos, ele vai empregar o termo grego exodos, ou seja, partida, como um eufemismo para a morte de Jesus. Então é como se Lucas dissesse, assim como Moisés e Israel partiram do Egito através do Yam Suf, isto é, do Mar Vermelho, semelhantemente Jesus partirá desse mundo através da sua morte na cruz. O ensino de Jesus, ele é fundamentado claramente e convictamente na Torá, em que pese, evidentemente, algumas leituras ou releituras da mesma. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, nos mesmos termos e com o mesmo pedido de você
especialmente sucinta e sintética. Para Maomé e os muçulmanos, qual era a importância de Moisés? O Alcorão ele vai citar, olha só, o nome de Moisés 137 vezes, em comparação com 69 ocorrências do nome de Abraão ou Ibrahim, 43 ocorrências do nome de Noé e 25 ocorrências do nome de Jesus. Então, o Alcorão retrata Moisés como um escolhido de Alá, a quem Alá se revela como o único Deus, e a esse respeito, interessantemente, a Sura 20, nos versículos 13 e 14, dirá o seguinte: Alá dizendo para Moisés, vai dizer: eu te elegi, escuta, pois, o que te será revelado, sou eu Deus, não há Deus senão eu, adora-me e recita a oração em lembrança de mim. Então, de forma bem geral, o Alcorão irá representar Moisés como alguém piedoso, como uma pessoa relevante, uma pessoa muito importante, a ponto da Sura 19, no versículo 51, chamar Moisés de um devoto, um mensageiro e um profeta. Ok, a gente tem tempo para uma rodada final para cada um, se vocês quiserem falar sobre considerações finais aí sobre seja o legado de Moisés até os nossos tempos, ou talvez voltar para alguma coisa que a gente deixou pelo caminho, enfim. Rubem. Eu ficaria com alguns traços da personalidade de Moisés, o ser humano, né? O Moisés humilde, que quando é nomeado, pergunta por que ele, e não vai dizendo eu sou o melhor, está disposto a buscar o melhor dentro de si. O curioso, que se sente chamado pelo que acontece à sua volta, seja pelo sofrimento dos escravos, que ainda não sabem que são seus irmãos, pela sarça que arde em fogo e não se consome, pela cólera de Deus que quer acalmar para que continue com o povo, ou pelo desvio do povo que quer reconduzir para que se encontre com o seu divino. Eu gosto de ficar com o Moisés, que é capaz de assumir a liderança e não por isso apagar os outros. Então, algo que mencionamos lá atrás, tem 3 momentos nos quais Moisés delega, uma vez por iniciativa do sogro, outra vez por iniciativa de Deus, outra vez por iniciativa do próprio povo, mas ele delega, e delega bem, de boa vontade, na boa. Inclusive, quando Josué é nomeado como o herdeiro, tem um detalhe no qual Deus diz que ele apoia sua mão e Moisés apoia as 2 mãos. E os leitores rabínicos fazem disso um show enorme, como dizendo que Moisés estava disposto a entregá-lo tudo, que não precisava ser ele o único. Isso se vê também no momento no qual, como falamos antes, Josué diz: aniquilemos aos que continuam profetizando quando não é possível, o profeta é você. E Moisés diz: tomara que todos fossem sempre profetas. Ou seja, que não precise de um Moisés. Um líder capaz de se ver humilde, de ver dentro, de ver além, de querer potencializar o melhor dos outros, me parece que é um legado o suficientemente bom para que Moisés, como disse Hadam, se não existiu, vale a pena que o mantenhamos vivo mesmo assim. Carlos. A meu ver, Marcelo, Moisés deixou um legado duradouro e profundo na civilização humana, não apenas, enfim, ocidental, mas oriental, a civilização humana como um todo. Ele influenciou o mundo por meio do monoteísmo, pela lei ética ali presente dos 10 mandamentos, pela justiça social, influenciou a cultura, a arte, a literatura, a música, os direitos humanos, né? Inspirou, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas, sobretudo, a maneira como ele lidava com Deus e se via diante dele. Moisés talvez nos ensine, entre tantas e tantas outras lições, por ser visto e por ser, de fato, um homem humilde, que a maneira como nós lidamos com Deus
ela irá reverberar na maneira ou modo como nós lidamos com as pessoas. Moisés, que falava face a face com Deus, ele não se jactava disso, não se vangloriava disso, mas era uma pessoa humilde, era uma pessoa piedosa e assim por diante. Então, eu creio que esta seja talvez uma das mais importantes lições. A nossa maneira de lidarmos com as pessoas, ela deve espelhar a maneira como nós falamos com Deus. Se nós agimos diante de Deus com humildade, de fato reconhecendo a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa contingência neste mundo, isto deve fazer com que tratemos as pessoas e lidemos com as mesmas sempre também com humildade, sempre com respeito, sempre com educação. Esta talvez seja uma das lições mais humanas e mais, ao mesmo tempo, divinas que Moisés nos deixa. Susana Schwartz. Eu gostaria apenas de deixar minha impressão pessoal sobre Moisés como o mais trágico das personagens bíblicas, um homem condenado a liderar um povo e nunca ser amado por esse povo, um homem esmagado entre o peso de Deus por cima e o peso do povo, como ele mesmo diz, pesado demais em meu colo, como um recém-nascido a quem eu não dei a luz. Muito bem, então, infelizmente, a gente chegou no final do nosso programa, mas eu espero que tantas coisas que ficaram, que a gente possa explorar em outras edições, mas eu agradeço o Carlos Vailate, Rubens Sternstein, Susana Schwartz, eu agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.